E aí, pessoal, beleza? Assunto polêmico, tem dado muita discussão hoje em dia. Muita gente tem falado sobre isso, muita coisa tem sido especulada. Mas eu vou aqui, pessoal, falar a minha opinião a respeito e os motivos, né? Como sempre. Com certeza vocês já devem ter visto que isso tem reinado aí na internet. Muito tem sido falado que a Phaser 250, a FZ25, né? Não é a Phaser 250 porque tem algumas gerações. Então a FZ25 ela tem a famosa trinca de chassi. Inclusive tem aparecido aí alguns casos, alguns raros casos, é verdade, de imagens da moto com o chassi quebrado, né? Alguns até curiosos, como uma vermelha. Eu não sei se eu vou conseguir achar a imagem aí, caso sim eu coloco para vocês. De uma vermelha que ela quebrou mesmo, quebrou os dois lados do chassi ali embaixo, próximo ao motor. Separou de fato. Porém, pessoal, aí é que entra o ponto, né? Eu cheguei a falar em um outro vídeo que isso também é algo que me preocupa. Eu acho que isso é importante, é relevante, né? É um motivo também que me deixou meio de orelha em pé assim. E uma das coisas que contribuíram para pegar a Twister. Mas também disse nesse mesmo vídeo que não deixaria de pegar uma FZ25 por conta disso. Por que, pessoal? Eu não levo isso ainda como um problema crônico. Por que eu não levo como um problema crônico? A FZ25, se eu não me engano, ela é uma moto de 2018, né? 2017, fabricação, né? Modelo 18. Então, o que vale aqui é o modelo, o que eu estou falando é a respeito do modelo. Foram vendidas algumas boas milhares de unidades dessa moto. Muitas dessas motos já passaram de algumas boas dezenas, outras já até mais de uma centena de milhares de quilômetros. Então existe uma boa quantidade dessas motos e muito ouvir dizer. Ou seja, são poucos os casos que eu posso dizer aí que eu tive conhecimento de trinca de chassi, certo? E muitos, a maioria dos comentários que eu vi a respeito disso foram isso, comentários. Não foram fotos, não foram vídeos do proprietário, principalmente vídeos dos proprietários mostrando e falando sobre exatamente como aconteceu, etc e tal, tá? Isso não quer dizer que os casos que existem por aí, eles são mentirosos, que as pessoas estão inventando, que eles de fato não aconteceram, ou que tenha sido especificamente por mau uso. Porque eu vejo muita gente falando aí da questão de grau, né? Que esses casos aí são que aconteceram foi porque a gente que está empinando a moto. Eu não vou afirmar esse tipo de coisa. Inclusive um caso específico, eu não acredito, né, que foi um senhor, e pelo perfil dele, pelo perfil que a moto tem, pelo tipo de acessório que a moto tem, é pouquíssimo provável que aquele cara, que é um dos casos que eu vi de trinca, com certeza, né, é pouco provável que aquele camarada ele empine a moto, certo? E mesmo assim, a gente sabe, há muita moto aí que o pessoal empina pra caramba. Um exemplo clássico aí é a CG, que acho que por ter maior quantidade, pelo tipo de público, etc e tal, é a moto mais empinada do Brasil. E nem por isso você vê CG aí aos montes com quadro trincando. Era para ter muito mais, justamente por essa quantidade grande de gente que empina a moto. E não tem. Portanto, pessoal, a princípio eu vejo muita falação. Tem um amigo meu aqui próximo que comprou uma 2022, tá? A dele ainda não tinha feito nem a revisão de 1000, eu acho.
Estava próximo de fazer a revisão dos 1000. E ele comentou comigo, conversou comigo, né? Falou primeiro pelo WhatsApp, mandou foto pra mim. Ele é próximo, tá, pessoal, aqui da minha cidade. Ele é da mesma cidade que eu, bairro vizinho. E ele disse que viu esse lance na internet, o pessoal comentando, e que ele estava preocupado. Inclusive, quando ele olhou lá embaixo no chassi da FZ25 dele 2022, a tinta começou a trincar. Só que ele não tinha certeza se era já uma trinca no chassi ou outra coisa. E aí ele foi na minha casa. Então eu vi, tá, a moto pessoalmente. Ninguém me disse, não foi só o WhatsApp, não foi um ouvi falar. Eu vi a moto pessoalmente, certo? De fato, pessoal, a tinta da moto está trincando, a tinta do quadro. A princípio, a tinta é somente a tinta que está trincando, não é uma trinca no chassi. E com certeza absoluta, indiscutivelmente, ele não empina a moto, ele não faz mau uso da moto, tá? Eu conheço ele pessoalmente, então sei o que eu estou dizendo. Não é um caso de mau uso. Porém, o fato da tinta ter trincado não quer dizer que o chassi da moto de fato esteja trincando, ou esteja cedendo, ou esteja acontecendo algum tipo de situação. Não, pessoal. Mas é um indício para a pessoa já ficar de olho, que exatamente foi o que deixou ele um pouco preocupado. Eu já perguntei a ele algumas vezes depois disso e ele falou que está aparentemente do mesmo jeito. Iria levar até na Yamaha para verificar e tudo mais. Então, assim, eu pessoalmente não conheço muitos casos. Eu, aliás, pessoalmente não conheço nenhum caso. E esses casos de ouvir dizer e tal são casos muito pontuais, são casos mais raros. Então, pessoal, eu não posso levar isso ainda, de fato, eu pelo menos não afirmo que isso é um defeito crônico, que a moto não presta por conta disso, nada disso. Eu não vou afirmar. E como vocês sabem, né, é até bom para quem acha isso, que eu sou baba-ovo da Honda e tudo mais, eu não estou passando plano para Yamaha. Essa é de fato a minha forma de pensar. Ainda não há motivos suficientes para uma afirmação de que há um problema em massa com a FZ25, que a FZ25 quer realmente trinca chassi, ou casos como eu já vi aí de gente falando que está trincando um monte e que a Yamaha não está cobrindo. Infelizmente, né, eu não vou afirmar uma coisa que eu não sei, porque eu estaria mentindo para vocês, tá? Mas sim, considero uma situação preocupante, é sim algo relevante e sim algo, principalmente para quem tem essa moto, ficar de olho. Muita gente já alegou aí questão de parafusos frouxarem e tudo mais. Se for o caso realmente de estar trincando, eu acho esse lance dos parafusos folgarem e tudo mais, eu acho isso uma baboseira, tá? Eu acho isso uma besteira. Não deveria ser isso. Esse é o que eu quero dizer com isso, é o que eu quero dizer com isso, tá? Mas assim, para quem tem a moto, vale a pena aí ter um pouco mais de cuidado e, se possível, verificar aí a questão do aperto desses parafusos. E vou além, caso não tenha em alguma unidade, vocês coloquem lá aquela trava química, né, ou cola química, como queiram chamar, para evitar, ou pelo menos diminuir ao máximo o risco do parafuso soltado, o parafuso folgar, na verdade. Que realmente os parafusos folgados nessas motos podem ocasionar sim um problema de trinca no quadro, já que o motor, né, ele faz parte da estrutura do quadro, nesse tipo de quadro aí, desse semi-beiço. O motor, ele é parte da estrutura da moto, ele é parte da estrutura do chassi. Então realmente é preciso sim eles estarem bem apertados, bem presinhos aí na moto.
Mas o ponto do vídeo é, pra mim, na minha opinião, no momento atual, hoje, a gente ainda não deve afirmar que se trata de um problema crônico, que as pessoas não devem comprar o modelo, não devem comprar a moto, né? Assim como de que a Yamaha, ela sabe do problema, que ela ainda não fez um recal e que também ela não estaria cobrindo a garantia. Não estou dizendo novamente que é mentira, tá, pessoal? O que eu estou dizendo é que a quantidade de moto vendida e a quantidade de casos ou de relatos, de supostos relatos principalmente, porque a maioria não é relato comprovado, tá? Os supostos casos não são suficientes para a gente já bater um martelo de que é um problema. Quem pretende comprar a moto e está com medo, minha sugestão é, se puder, espere um pouco mais para ver aí se algo realmente acontece, se é de fato um problema ou não. Caso não queira esperar e realmente está muito preocupado com isso, está com medo, não compra a moto, né? Vai para concorrente ou vai para outro tipo de modelo, até da mesma marca, caso você tenha uma preferência grande por Yamaha. Tá aí, por exemplo, a Lander aqui na frente. Então, rapaziada, essa é a minha posição, lembrando que é a posição do momento. Caso surjam novos fatores, né, novos casos, ou até encerre de vez, né, eu tenho a certeza absoluta de que foram casos isolados ou situações específicas, seja de mau uso, falta de manutenção ou até mesmo problema, defeito de fabricação, mas casos isolados, eu posso também novamente fazer um vídeo, né, mais pra frente, confirmando aí essa opinião.